Eu tenho a imensa alegria de hoje, não apenas no culto matinal, mas também no culto noturno, ter um grande amigo. Aliás, eu só trago para cá amigos. Ninguém que pisa nesse púlpito é um ilustre desconhecido. A gente só traz amigo. E nessa caminhada que Deus tem nos permitido viver e andar por diferentes lugares, às vezes a gente esbarra em algumas pessoas, nessas intervenções divinas. Eu me lembro que com o Dani, a gente já havia se cruzado, mas ele descobriu que eu estava indo para São Paulo, eu não lembro nem porquê, acho que eu ia pregar em algum lugar lá. Ele falou, você está vindo para São Paulo? Eu falei, tô. Ele falou, vamos encontrar? Eu falei, vamos, aonde? E aí não tinha um lugar que ficava fácil. Nada é fácil para encontrar em São Paulo para tomar um café. Ele é de Santo André, eu estava vindo, ele pegou metrô e carro, e depois eu também peguei metrô e carro, e umas 2 horas cada um para chegar, se encontrar numa estação de metrô, num shopping que tem dentro de uma estação de metrô em São Paulo, para a gente passar ali 1 hora de bate-papo. Então a gente gastou mais tempo para chegar do que ficou junto, porque depois a gente já tinha a rotina fora. Eu acho que foi o café mais caro da vida dele, porque ele esqueceu do rodízio que tem lá em São Paulo, tomou multa, né? Mas foi assim que a gente começou a encontrar, a conversar, a sonhar junto com o reino de Deus. E quando eu soube que ontem ele estaria ali na IPI de Maringá, ele falou, olha, eu adoraria conhecer a igreja. Eu falei, então vem para cá, prega lá na nossa comunidade, vai ser um privilégio ter você com a gente. O Dani é pastor e plantador da igreja Doca 12, lá em Santo André, São Paulo. Faz parte do Ministério Sal da Terra, pastor Paulo Júnior, que por nós já é alguém assim querido do nosso coração, já esteve conosco em 2 ocasiões e certamente vai nos abençoar muito com aquilo que Deus tem colocado no coração dele para partilhar conosco. Então eu quero receber assim com muito carinho, pastor Daniel Coelho, vem para cá, meu amigo. Quero orar pela tua vida e agradecer o esforço mesmo dele estar aqui. Ele está um pouco debilitado até de saúde, então ele quis muito estar aqui e eu queria que nós pudéssemos honrá-lo nesse sentido com todo o nosso carinho, tá bom? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o reino de Deus é um reino de amigos. E nessa caminhada o Senhor vai entrelaçando nossos caminhos, o Senhor vai entrelaçando relacionamentos, e vai nos fazendo ser presenteados com dádivas que são essas amizades espirituais, Senhor. Então, obrigado pela vida do Daniel, pela esposa, pela filha dele que ficaram lá. Obrigado porque ele estar aqui hoje representa ele não estar na sua igreja local, na sua comunidade de fé. Então, seja também com os irmãos da Doca 12, que eles sejam ali abençoados pelo ajuntamento hoje. E obrigado pelo privilégio, pelo esforço, pelo carinho de estar conosco em família. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor há de falar através da vida dele. Nós louvamos a Ti e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Você está em casa. Valeu. Eu posso pegar na mão aqui? Amém, gente. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu esperava essa oportunidade, não de pregar, né, obviamente, porque isso é a coisa que talvez a gente menos faça na vida, né? Não porque eu faço pouco, mas se eu traduzir em horas da minha semana o quanto a pregação faz parte, ela talvez não seja 2% do que eu mais faço. Então, e o resto fica para os relacionamentos. Então, mais importante do que as conjunturas, os pensamentos, as reflexões, é o nosso esforço mesmo de poder compartilhar a nossa vida em função dos irmãos e daquilo que Cristo tem nos revelado em sua palavra. Nós, assim, estamos felizes por conhecer vocês, felizes por estar aqui nessa cidade, que faz tempo que eu queria estar, porque tive um aluno no seminário que era daqui, ele falava muito daqui, e nunca dava certo, porque é um pouco fora de rota para quem está em São Paulo, assim,
e às vezes vinha muito para Maringá, mas não dava para esticar, faltava tempo. E dessa vez assim era menos provável, e Deus deu graça para a gente. O fato da debilidade física tem a ver com uma bactéria que eu peguei mais ou menos no dia 30. A gente não sabe muito bem ainda a data, e isso me deixou bem, assim, foi um estrago. Eu nunca tinha vivido o poder de uma bactéria. Aconteceu com a minha esposa, ela ficou internada, aí eu acho que lá, quando peguei, a gente não sabe, né? Estamos em tratamento. Mas, assim, isso não muda nada, né? A bactéria, às vezes, diminui a nossa exposição, mas aumenta a capacidade da gente refletir, né? Porque a gente fica mais calmo. Eu que tenho problema de ser muito acelerado, assim, foi até bom, assim. Minha esposa, eu acho que até agradeceu a bactéria lá, porque eu fiquei 12 dias de cama, e aí depois fui no hospital, e meu voo era 9 da manhã, na sexta-feira, era 5 da manhã, eu ainda estava no hospital. Aí a médica começou a querer fazer um monte de exame, eu falei, não dá mais tempo, eu tenho que viajar. Ela falou, não, mas o nosso diagnóstico aqui é que você cancele todas as suas viagens. Eu falei, pois é, mas isso daí não faz parte do meu, então assim, nós vamos do mesmo jeito. Mas e se você passar mal? Eu falei, vai, passar mal aqui e lá dá na mesa, assim, então, já que eu vou passar mal, mesmo que seja passar mal com os irmãos que eu ainda não conheço, né? Passar mal em casa é muito fácil. Então, assim, graças a Deus. Então, a gente quer compartilhar um texto que vem sendo bastante importante na nossa caminhada, até porque de uns anos para cá, nós fizemos um retorno às Escrituras proposital. Não sei se você tem o hábito de ler as Escrituras, a gente tem esse prazer, vamos dizer assim, gosto de ler as Escrituras, e um dia eu fiquei pensando naqueles textos que todo mundo fala em todos os momentos, são clichês, como, por exemplo, os irmãos, na maioria das vezes, talvez não para vocês que às vezes não saem muito da igreja local, mas para a gente que fica indo em vários núcleos diferentes do evangelicalismo no Brasil, nós ouvimos a mesma coisa e em denominações muito diferentes, assim, o negócio ficou muito, as diferenças estão acabando, graças a Deus, né? Mas assim, aí a gente entra, por exemplo, no louvor. Era muito comum as pessoas citarem o texto da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que Jesus fala sobre a verdadeira adoração. Vocês encontrarão a verdadeira adoração, porque quem adora em espírito e em verdade, são esses os verdadeiros adoradores, tal. Um discurso talvez dos mais magníficos, talvez um dos encontros mais estranhos que Jesus teve na Bíblia, mais transformador, com mais rapidez, com mais transformação, que no fim uma cidade inteira é transformada, e que era reduzido apenas em, vamos ser os verdadeiros adoradores. Então, isso impossibilitava intrinsecamente a gente analisar que o texto era muito mais amplo, muito mais belo, muito mais transformador do que simplesmente dizer adorem em espírito e em verdade. Até porque no texto Jesus está falando que a verdadeira adoração se encontra na sua pessoa e não na música. Então, fica confuso, fica ralo, fica muito conversa de criança. Tem que amadurecer a leitura bíblica, né? Ou, por exemplo, quando nós viajamos, paramos os carros, hoje não, né? Hoje não tem mais versículo bíblico, hoje a gente trocou por frases de efeito, né? Mas antigamente, se você fosse comprar um versículo bíblico naquelas livrarias que existiam muito, não sei aqui, mas às vezes eram umas bancas no meio da cidade, nas praças que vendiam Bíblia, livros com conteúdo cristão, evangélico, e você tinha sempre, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sempre. Era assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E todas as vezes que você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, intrinsecamente você está pensando em todas as suas faltas.
Você fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. É muito estranho, porque o texto está dizendo que não vai te faltar nada, graças a Deus, não vai te faltar tristeza, não vai te faltar doença, não vai te faltar falta de dinheiro, não vai te faltar nada. Também não vai te faltar bênçãos, não vai te faltar nada, porque em Jesus você encontrou o verdadeiro pastor, ele te conhece, tanto que o texto vai falando de um ambiente muito bom, onde a grama é verde, a água é fresca, e o negócio vai ficando meio estranho, vai tendo sombra de morte. Você já viu a morte? Muito menos a sombra dela, mas o salmista ele vai ficando assustado, e no fim é o mais terrível, porque prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. Se tem um lugar que uma ovelha não quer ir, é para uma mesa, porque geralmente quando a ovelha senta na mesa, é para ela ser comida. Então assim, você pensa assim, prepara-me, Senhor, uma mesa nas presenças dos meus adversários, eu sou o jantar, então assim, que medo, ninguém quer ir para esse lugar. Mas o salmista está tão cheio de Deus que não importa se a grama era verde, ou se a sombra era de morte, ou se os adversários estavam mais próximos. Na verdade, o sonho dele era poder sentar com seus adversários, sem querer retribuir o mal que recebeu deles, mas para poder abençoar os seus adversários. É muito maior do que pensar nas nossas pequenas faltas, que estão assim, mexendo com os nossos anseios. Então, há textos bíblicos que eles precisam ser um pouco mais explanados, como, por exemplo, em quase todas as vezes que alguém vai pedir uma oferta, ele lê ou lia Malaquias 3. Onde está Malaquias? Quem é esse homem, meu Deus? Se está no capítulo 3, o que será que ele escreveu no capítulo 1? O que será que tem no 2 ou no 3, versículo 10? O que será que está escrito no 9, no 8? Ninguém sabe. Porque a gente precisa, às vezes, do texto bíblico. Então, quando nós fazemos esse resgate, a partir da nossa necessidade, isso é muito comum no desespero de ter uma liturgia, porque você precisa falar alguma coisa, e eu vivo isso, o Diego vive isso, qualquer pessoa que é tido como alguém que sabe um pouco mais de Bíblia, vive isso. O cara chega na gente e fala assim, eu recebo mensagens assim, Daniel, estou pensando em pregar sobre isso aqui. Aí o cara vai me falando o que ele quer pregar. Aí ele fala assim, que texto que fica bom? Aí eu falo assim, não é assim. O texto bíblico, ela é a primeira reflexão, é ela que diz o que você tem que pregar. Então, às vezes, o sermão do cara é muito bom, só falta um texto. Você está entendendo? E isso vai fazendo da gente, pegando a Bíblia e dizendo assim, esse serve. Isso foi tão claro que nos anos 90, 2000, um pouco menos, existia a caixinha de promessas. Você abria lá, às vezes vinha num zíperzinho que era junto com a Bíblia, e era a caixinha de promessas, só tinha provérbio e salmo. Quer ver você pegar um Apocalipse lá, o dragão, você, opa, você já sai, né, isso aqui não é meu, né? Ou tipo, reparta os seus bens, sai, desgraça. Tipo assim, isso aqui não, só tinha tipo assim, verdes passos, Deus é bom. Então, aí, isso é bom, porque ela é das promessas, mas quais promessas? Quem vai até a Bíblia para receber o que já tem em mente que precisa, talvez nunca vai ouvir Deus. E textos bíblicos que se tornaram célebres no nosso meio, eu acho que eles precisam ser resgatados, eles precisam ser melhor explanados, para que a gente entenda o texto e fale assim, olha, é isso que o texto está dizendo, é um pouco, não que o que foi dito não foi dito na Bíblia, mas é um pouco maior, tem mais significado, é um pouco mais amplo, que maravilha que isso nos transforme. E eu, quando converti, um pastor lá no congresso que a gente estava fez essa mesma reflexão, né? Porque qualquer menino adolescente de igreja convencional, presbiteriana, batista, que vira crente, tem que ser pastor. Então, assim, se o menino lê a Bíblia, ora, fala, nossa, esse cara tem um chamado. Não é normal, é tipo... E aí, quando eu converti, eu gostava da Bíblia, aí tipo assim... Aí, tipo, nossa, o menino, nossa. Aí o pastor, assim, me deu um grande desafio. Eu era da comunidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui nessa cidade tem, né?
E aí o pastor falou assim, Daniel, a gente vai ter uma vigília. Rapaz, vigília com presbiteriano já não são coisas que combinam muito. Aí eu falava assim, vai ter uma vigília. Eu falei, bacana, de jovens. Eu falei, vigília de jovens presbiterianos já é um negócio que quase não combina. Aí eu falei assim, mas que hora que você estava pensando? Na sexta-feira. Eu falei, vigília de jovens presbiterianos na sexta-feira. Que horas? Ele falou, 11 horas da noite. Eu falei, vigília de jovens presbiterianos às 11 horas da noite. Eu falei, bacana. E eu cria naquilo, assim, eu cria demais. Falei, não, isso aqui não vai ter espaço para nós aqui nessa igreja. A igreja tinha mais ou menos uns 500 membros. E aí, toda sexta-feira à noite, a gente fazia um trabalho de hospital, de capelania. Eu nunca tive carro, aí pegava, agora eu tenho, né? Aí pegava o ônibus do hospital, ia para a igreja, não dava tempo de voltar para casa, então eu ficava esperando. E eu sei o anseio que eu tinha de ver os amigos, a juventude lá, assim, talvez chegasse perto de 100 pessoas, juntando jovens e adolescentes, e aí eu pegava, não era no tempo, porque era muito grande, a gente escolhia uma sala assim, que cabia umas 50, 60 pessoas, e eu fazia uma roda de cadeiras, assim, às vezes eu fazia até duas, uma roda dentro da outra, porque não, hoje o pessoal confirmou, o pessoal disse que vem, e eu ficava lá na igreja assim, bom demais, hoje o negócio assim, vai fluir, e recém-convertido, né, crer em tudo, e lá tal, vai dar certo isso aqui vai virar, e aí eu armava as cadeiras, dava umas 10 para as 11, o Espírito ainda não tinha tocado o coração dos irmãos, dava umas 11 horas, assim, também o Espírito ainda não tinha chegado, e aí, tipo, dava aquela sensação de solidão, de repente chegava uma pessoa, já, quando chega o primeiro, gente, sim, na alegria, eu, nossa, não estou sozinho. Aí chegava 2 pessoas, e os horários de culto, geralmente são regulados não pelo relógio, sim pelo número de pessoas, né? Aqui eu achei bacana que a gente cumpriu o horário, eu acho o mínimo é você começar um negócio no horário, só o culto atrasa, você vai no cinema não atrasa, vai no teatro não atrasa, só o culto atrasa. Aí eu falava assim, eu ia atrasando, né? Porque também era muito vergonhoso você ter um espaço com 60 cadeiras montadas e ter 2 pessoas. Aí, não, os irmãos estão chegando. Aí a hora que não dava mais, falava assim, gente, não dá mais, são tipo 11h30. Já está ficando muito tarde, isso aqui vai acabar tarde. Aí eu começava a vigília lá. Que texto você acha que eu lia? Chuta. Não, pensa aí. A gente estava lá, chegava 1, 2. Não tem ideia? Pronto, falou assim, meus irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, porque aquilo lá virava assim um mantra para mim. Porque o que eu falava assim, às vezes a gente dá uma sofisticada, né? Às vezes a gente faz os planos, mas na agenda de Deus, sabe aqueles negócios assim? A gente está frustrado, mas quer convencer a gente que não era aquilo. E aí eu li esse texto bíblico assim, e falava assim, não, às vezes a gente queria estar aqui no número de 50, 60, mas Deus falou que sim, se tiver 2, Ele já chegou, então maravilha que a gente está aqui. E eu queria que tivesse os 200. Mas assim, muito bom, Deus é bom, Deus sei que lá. E a gente lia esse texto assim, quase toda sexta-feira, que era a mesma coisa. Os irmãos confirmavam, não sei por que confirma se não vai. É igual casamento, né? Você paga por mão, ele confirma e ele não vai, você fica no preju. E os irmãos da igreja têm esse negócio, que nem crente, o cara que não é crente não faz isso, mas os irmãos da igreja gostam de fazer. Eles confirmam e não vão. Então não se assuste se o irmão confirmar lá com jantar com você e ele não for. É normal. Do evangelho é quase normal. E aí, assim, eu li esse texto e isso aqui era assim, nossa, salvação. Um dia, depois de muito tempo, eu falei, não é possível que Jesus falou esse negócio para funcionar em culto falido. Assim, aqueles cultos que não deu certo, ou eu que sempre fui muito ruim, ninguém queria me ouvir, não sei. E aí Deus, assim, eu fiz um retorno com esse texto, e eu fiquei, assim, durante meses lendo esse texto. Eu tenho esse costume de ler repetido. Eu prefiro ler bastante uma coisa só, entender aquilo, do que ler muita coisa e não entender nada.
E foi assim, maravilhoso para mim, né? E aí eu queria compartilhar com vocês. Esse texto está em Mateus, capítulo 18. Quero ler o versículo que vem antes dele, versículo 19 e o 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, diz assim: também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Que Deus os abençoe a partir do seu texto bíblico. Como eu falei, irmãos, esse texto ele era muito salvador, mas eu sequer tinha lido com atento o versículo 19, que fala uma das coisas mais difíceis de entender, que é que se 2 pessoas concordarem na terra sobre qualquer assunto, e às vezes a gente se apega muito, tem muitos pregadores que gostam muito das línguas originais. Eu não sou tão bom nas línguas originais, mas tenho assim, gosto de pelo menos navegar nesse universo, e aí sim, é muito interessante a gente entender pelo menos um pouco o que significa qualquer pessoa no grego, né? E qualquer pessoa no grego significa qualquer pessoa, qualquer assunto mesmo, não significa nada mais do que isso. O que Jesus está falando é exatamente isso. Se você concordar com uma pessoa sobre qualquer assunto, Deus vai responder, porque Jesus sabe que a coisa mais difícil que existe no universo é num universo onde as pessoas são dominadas pelo seu próprio eu, é que você concorde com alguém de coração. Não é perder a discussão, porque às vezes lá em casa você perde a discussão, na maioria das vezes é um homem que perde, isso é normal. Não se assuste, você não é o único que perde a discussão. E às vezes não é também assim, não querer brigar. Sabe aquele negócio assim, isso aqui não vai dar em nada? Eu concordo. Não é isso. Jesus está falando assim, quando 2 pessoas concordarem, assim, ligarem o seu coração sobre uma coisa, isso, se for pedido, meu Pai no céu, que está no céu, vai entregar, porque Jesus sabe que concordar é muito difícil. Entregar-se ao outro de coração, sem sombra de dúvidas, sem aquele lance assim, torcendo para dar errado, sem aquela perspectiva que se der errado, você fala depois, tá vendo? Eu não tinha te falado, mas eu tinha pensado que quer ganhar a discussão. Não, Jesus está dizendo assim, qualquer assunto. E depois de dizer isso, Jesus fala o texto célebre, que se 2 pessoas concordarem sobre qualquer assunto, meu Pai vai estar. Então, se 2 se reunirem em meu nome, meu Pai vai estar. Então, tem todo sentido. E quando nós lemos esse texto numa amplitude um pouco maior, do capítulo 18, você vai entender um pouco mais ainda do que Jesus está dizendo. Como, por exemplo, no capítulo 18 de Mateus, se você tem a Bíblia em papel, é mais fácil de você visualizar isso. Jesus está intrinsecamente assim, ou até mais claramente dizendo a respeito de 3 assuntos, que são muito parecidos, que é sobre a humildade, sobre a misericórdia e sobre o acordo. Para Jesus explicar isso, Jesus, para falar sobre humildade, Jesus fala sobre a figura da criança. A criança é humilde, a criança ela fala a verdade, a criança ela aprende a mentir com os adultos. Os pais ensinam as crianças a mentir. Eu lembro na congregação, uma vez, tinha um irmão que gostava muito de caçar, mas caçar é proibido. Então toda vez que ele ia caçar, ele falava para a esposa dele falar na igreja que ele foi pescar. E um dia a gente estava reunido numa roda mais íntima de amigos, e o meu pai perguntou para a mulher, onde que está o Zé? É Zé mesmo que ele chama, não estou inventando não. Ela falou assim baixinho, o Zé foi pescar, porque ele estava ali, foi caçar, perdão, o Zé foi caçar. Falou baixinho ali, porque estava a filhinha dela falou assim, mamãe, que isso? O papai falou que se alguém perguntar, é para falar que ele foi pescar. Então, assim, a criança, ela não entra nesse universo. Ela só entra porque a gente ensina ela. Se você perguntar, você mente. Então, assim, Jesus diz que a criança trabalha com muita facilidade, mas a humildade, ela se entrega mais.
ela não raciocina, ela faz, ela acredita. E Jesus, para falar sobre misericórdia, ele conta a história da ovelha perdida. E depois, para falar sobre perdão, ele ilustra o que muitas congregações usam, eu acho muito bom, aquele lance da disciplina, os passos da disciplina. Se o irmão pecar contra você, conversa com ele. Se esse irmão não te ouvir, leva uma testemunha. Se nem com a testemunha, leva para a congregação. Acho muito sadio esse movimento. E aí Jesus, falando sobre perdão, os discípulos perguntam assim, mas quantas vezes a gente tem que fazer isso? E Jesus fala assim, 70 vezes 7. Aí os caras, 70 vezes 7, né? Faz as contas, né? Tem uns maridos que falam para a mulher, tá acabando, hein? Estou fazendo as contas que essa semana você já está gastando aí. Então, assim, 70 vezes 7 não é uma conta. Jesus está fazendo uma apresentação, assim, de um número que significa muito para eles, né? Porque o 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, é muito complicado, porque o 7 era naturalmente um número traduzido da perfeição, né? Jesus fala assim, então você perdoa 7 vezes a perfeição, e se não der certo, você perdoa a perfeição vezes esse número. Ou quer dizer, não tem número, é tudo, é a sua vida. Se o irmão pecar contra você, dezenas de vezes por dia, na mesma coisa, você perdoa. Aí os discípulos falam assim, então aumenta a nossa fé, bacana, perdoar não perdoar é não ter fé mesmo. E aí o Jesus começa falando das relações, porque já que ele está falando de um irmão que briga com o outro, que tem que se perdoar, que tem que se acordar, e aí Jesus diz esse texto que nós lemos. Então, se vocês concordarem sobre qualquer assunto, Deus vai responder. Mas se vocês concordarem em 2 ou 3 e se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês, certamente. Tudo bem. Para entender esse texto, nós temos, obviamente, como qualquer um outro texto, separar um pouco as frases, observar um pouco melhor as palavras. E esse texto começa com a expressão onde, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde significa qual lugar? Lugar qualquer, ou lugar algum, não é um lugar específico, não há uma manifestação específica em lugar nenhum. O onde é para a reunião, e não a reunião para o onde. Nós ainda temos no Brasil a sensação de que quando nos reunimos em um lugar, Jesus se manifesta diferente do que no outro. Eu me lembro quantas vezes não tive que voltar para casa porque fui para a igreja sem pensar ou sem lembrar que eu ainda estava de short, mesmo tendo 16 anos, morando numa cidade que fazia mais de 40 graus, São José do Rio Preto, pertinho do inferno, assim, um pouquinho para lá você chega, então é quase um vulcão, e você não podia, e naquela época as igrejas não eram sofisticadas, não tinham ar-condicionado, era uma sofrência. Eu me lembro do boné, o quanto o boné era satânico. Se você entrasse num boné numa igreja, aquilo ali era quase trazer as legiões de demônio com você. E eu não fazia de propósito, eu simplesmente era um adolescente. E de vez em quando eu chegava lá, nem lembrava, eu não queria afrontar ninguém. Não é possível que as pessoas pensavam isso. E as pessoas pensavam isso, e eles me doutrinaram. E eu me lembro uma vez que eu estava chegando do acampamento, carregando o som, não estava tendo culto, não tinha ninguém na igreja, no templo. E eu fui entrando na igreja carregando o som de boné, e eu me lembro certinho, eu dando os passos para trás, assim, tirando o boné, deixando o som no chão, pegando de novo. Não estava tendo reunião, não estava tendo nada, mas eu fui ensinado que naquele lugar era diferente, e eles botavam medo na gente. Era assim, aqui tem que ter reverência. Eu nunca soube o que era, mas eu pensava que era algo ruim. Eu ficava reverente. E eu ficava, o que será que é reverência? Mas tem que ter. Aí a reverência para mim era ficar quieto, não pensar em futebol na hora do culto, jamais perguntar quanto que ficou o jogo do Corinthians, porque estava na hora ali, jamais perguntar o São Paulo. Era reverência, era pensar. Então, quando nós falamos de um lugar, nós temos que lembrar que Jesus não pensou assim, que as coisas para Jesus eram mais simples, que se tivesse 2 pessoas num banco de uma praça,
conversando sobre as coisas dele, se entregando uma para a outra, ele estaria ali em toda a sua plenitude. E que se fosse menos sofisticado, ele estaria. E que se não tivesse isso aqui, ele estaria. Ele estava aqui quando era menor. Ele estava aqui quando eram 20 pessoas. E corre o risco dele nem estar quando for 500. Então, não é número o que Jesus está dizendo, muito menos de um local. Fala isso muito simples, não é tão simples. Nós ainda temos a sensação de que quando vamos a um lugar específico, Deus vai falar de forma diferente. E quando nós estamos indo para esse lugar, nós não estamos pensando nas pessoas. Porque se você estiver pensando nas pessoas, aí você está completamente certo. Porque se só seu pensamento é, domingo de manhã eu vou encontrar com os irmãos, e aquilo é especial, e Jesus se manifesta nesse encontro, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Mas não está se relacionado a um lugar. Por exemplo, quando você vai num culto, não sei se tem célula aqui, grupo familiar, mais ou menos, né? Vai ter um dia, né? Porque a igreja vai meio que sendo obrigada a ter essas coisas, né? E aí você não acha que Deus está lá igual está aqui. Você lê o mesmo texto que o pastor pregou no domingo, às vezes você tem até o esboço dele, mas você tem a sensação de que aquilo ali, assim, vamos só falar aqui, porque Deus também nem está aqui, ele só está lá. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando é muito séria. Ele está desmistificando qualquer tipo de barreira. Ele está simplificando, dizendo que qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar do mundo, com qualquer coisa que tiver, se tiver junto de 2 pessoas ou 3, eles teriam grande chance de Jesus estar naquela reunião, mesmo não tendo palco, mesmo não tendo luz, mesmo não tendo banda. Se tiver banda, se tiver palco, se tiver luz, com a consciência ele também está, mas não precisa. Amém. Depois Jesus vai dizer umas coisas, porque o texto é crescente e vai ficando mais complicado. Isso já é um desafio. Vencer essa primeira barreira já é um desafio. E Jesus vai para a segunda barreira dizendo assim, onde estiver 2 ou 3. A minha pergunta sempre foi, por que quando tem um, então Jesus não está? Eu sempre pensei isso. Se você não pensou, você vai pensar agora. Porque Jesus diz assim, quando fores orar, entra no teu quarto, em secreto. E em secreto teu pai te responderá. Eu falei, Jesus, então assim, se decide, porque você falou que é para ir para o quarto ou é para ir para a igreja? Eu fico assim, o senhor vai estar na onde? Porque se eu for na igreja, o senhor estiver lá no quarto, e aí eu vou querer ir no quarto. Então, eu ficava lutando com esse texto, assim, e era muito estranho. E aí eu fiquei pensando, agora eu entendi. No secreto, a gente leva as coisas mais de verdade. Quem aqui vai orar no quarto, deitado para dormir, e se levanta? Ou põe uma roupa bacana? Quem fala palavras que não fala no dia a dia? Mas quando a gente vai orar na congregação, a gente busca umas palavras assim que a gente não usa, que nem faz parte do nosso vocábulo. A gente fica de pé, a gente fala coisas, a gente fica preocupado. Se o pastor combinar antes com você que você vai orar pelos dias, você fica formulando a oração, você fica com medo de orar mal, orar feio. Quando você está só você, às vezes você nem fala em nome de Jesus, amém. Você dorme no meio. Você não dorme no meio? Eu durmo no meio e volto querendo confundir Deus ainda. Eu volto assim, então, Deus, como a gente estava falando, assim, eu volto assim, meio naquela sensação, parece que eu dormi, mas não dormi. Eu estava aqui só assim, pensando. Depois eu me libertei, eu falei assim, gente, os discípulos dormiam. Eu já penso diferente, eu falo assim, já que, se for para dormir pensando coisa ruim, eu prefiro dormir orando mesmo, porque aí depois eu acordo, eu fico, o que eu estava falando mesmo? Você despreocupa, você fala com Jesus abertamente, e Jesus está falando assim, é nesse ambiente que eu quero estar. É como nos congressos, está tendo um louvor, eu gosto muito de música, muito assim, eu gosto muito. Só que eu não sou dos movimentos assim, vai, fica de pé, vai para a direita, isso aí assim, nossa, velho, gincana não dá, assim, não dá mais. Gincana no acampamento, tipo, no culto eu gosto ali, eu fico na minha. Então, quase sempre parece que eu não estou gostando, porque eu fico ali assim.
eu não tenho muita expressão. Bacana, pá, isso aqui eu estou adorando, estou odiando, assim não muda. Mas eu estou ali, né? Mas aí vem o cara da câmera, e ele sempre vem vindo meio assim, né? Aí você percebe que o cara está vindo assim. Aí você fala, não, vou pregar aqui, como é que fica a imagem? Vai sair o clipe do congresso, o pregador no culto, no louvor. Não fica legal, esse cara não é espiritual. Ele está em pecado, entendeu? Aí eu só faço aqui, a câmera vem vindo, na hora que chega em mim, faz isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tô assim. Isso aqui, agora deu certo, agora ele está em espírito, agora ele tem revelação, agora. Então, assim, essa preocupação externa nunca acontece no quarto. Eu nunca fiz isso aqui lá no quarto. Ô Senhor, tal, nunca fiz. Mas na congregação a gente se sente obrigado, e Jesus vai falar assim para a gente: no secreto você descobre a verdade, você se entrega de verdade. E quando você sai de lá para encontrar mais um irmão, para que o que você recebeu no secreto se torne uma revelação, entregue ao seu irmão. Então Deus está lá, mas ninguém vê. Ele é agora visto quando que aquilo que você recebeu no secreto em verdade é manifestado em função de alguém, e é encontrado no encontro, é revelado no encontro. E Jesus diz assim, 2 ou 3, não quer dizer que se for 4, não quer dizer de 5, Jesus só está falando assim, de maneira alguma pode ser 1. Mas Jesus também não está falando de números, no sentido assim, hoje é mais fácil a gente ter um ajuntamento numérico cada vez maior e a gente não ter 2 ou 3. Porque cada pessoa que vai ao culto vai pensando em quem? Em Deus. Ela mesma. Se você tem o costume de orar quando você chega na igreja, os antigos tinham isso, até os bancos das igrejas batistas presbiterianas tinham um negócio para oração. Você baixava atrás do banco para você ficar de joelho. Alguns irmãos devem ter vivido isso, eu vivi. Porque era aquele lance, chega na congregação e faz a primeira oração. Você ora por quem, geralmente? Por você, por mim, pelo pessoal. Você ora pelos seus problemas, você vai lembrando Deus assim como se Ele tivesse esquecido. Você vai falando os seus problemas, você vai pensando, você vai louvando, você vai estar. E a primeira brecha que você tiver para pedir alguma coisa para Deus em relação a você mesmo, você faz isso. Então você está na congregação, mas não vê o seu irmão. E isso tem sido crescente. Nós vamos nos congressos e os ministros de louvor têm falado cada vez mais disso. Feche seus olhos, esqueça do seu irmão do lado. Eu falo assim, nossa, mas eu só vim aqui por causa dele. Porque se fosse para encontrar Deus, eu ia para o quarto. Eu não vou para a igreja para encontrar Deus. Eu vou para a igreja para encontrar os irmãos. E aí lá Deus vai porque os irmãos foram. Porque para encontrar Deus eu fico em casa. Então essa coisa está cada vez mais crescente nos indivíduos. E Jesus está falando contra isso. Por exemplo, até a ceia, que vocês vão ter aula aí na quinta-feira, que é o momento de Jesus falar do seu corpo, da coletividade, da comunhão, tem se tornado um momento individual. Fala a verdade, quando você pega o pão e o suco de uva, você ora por quem? Por nós? Ou pelos seus pecados, seus problemas? E assim, quando eu era adolescente, dava medo da ceia. O pastor ali falava assim, examine-se, e eu já fiquei de fora. E toma, aí eu ficava assim, gente, e os presbíteros vinham não sei como é aqui, mas eles iam passando, e você ia pegando, e os irmãos ficavam assim, vai pegar ou não vai pegar? Porque se você não pegasse, você estava em pecado, e como na igreja só tem um pecado, que é a sexualidade, todo mundo ia saber, e eu ficava assim, se eu não pegar, todo mundo vai saber, se eu pegar, só Deus vai ficar sabendo. Como Deus tem mais misericórdia que a igreja, eu me acerto com Ele. E todas as vezes a oração era a mesma. Senhor, é a última vez. Eu nunca mais vou pecar com isso.
me perdoa, assim, eu tive que pegar esse pão aqui, e o pão descia assim, ó, rasgando, dá até uma azia, um pãozinho desse tamanho. O suco quase não molha a boca, mas assim, era ruim, porque eu estava ali pensando em quem? Em mim, em meus pecados, em meus benefícios, em meus méritos, mas nunca em nós. E Paulo vai falar contra isso, ele diz assim, meus irmãos, não é por outro motivo que há entre vocês muitos que estão doentes, porque quando comem do pão e bebem do vinho, comem apressadamente o seu próprio pão, nem esperam os outros. E ele diz assim, quem está com fome, coma em casa, ou seja, quem come da ceia com apetite pessoais, é melhor que não ceie. E ele fala assim, então examine-se, percebam se vocês não estão tomando do corpo numa perspectiva individual, porque isso é tomar juízo para si, isso é pecado, isso faz mal, porque se você toma do que é de Jesus, e que ele diz que aquilo é o corpo, e que tem a ver com o ajuntamento, na sua individualidade, isso está te fazendo mal. E Paulo fala, os vossos ajuntamentos estão fazendo mais mal do que bem. Era melhor que culto nem tivesse. Paulo é muito duro, porque ele está falando assim, a individualidade não tem a ver com a fé cristã, e vocês estão buscando Deus como indivíduos. É por isso que Jesus introduz o que é muito difícil de se fazer, estar em comunhão com mais um, não pensar só em você, não pensar só nos seus benefícios, estar com mais um, com mais dois. Então é muito fácil a gente ter um culto, isso que está cada vez maior, com 10 mil indivíduos, sem que hajam dois ali, sem que haja um empenhado na relação com o outro. E é isso que Deus está dizendo aqui através de Jesus, vocês não podem ser um, porque nem eu que poderia sou. Porque se tem alguém que podia ser individualista, é Deus. Olha o problema que ele arrumou para ele. Foi criar a gente. Ele estava tranquilo lá no céu. As ideias. Entendeu? Olha aí. Lá no começo já deu errado. Aí o primeiro já mata o irmão. Entendeu? Imagina eles lá reunidos e falam assim, gente, para quê? Entendeu? Mas não, Deus não pensa assim. Porque como ele no seu ser não é um, ele não se manifesta em uma pessoa, ele só se manifesta no Deus Trino, e cada pessoa da Trindade tem as suas perspectivas individuais. A igreja às vezes confunde um pouco a Trindade, tem gente que para facilitar Deus fala assim, Deus é 3-1 ou 3 em 1? É difícil, né? Aí os irmãos falam, 3 em 1, é que nem uma pizza. Você divide a pizza em 3 pedaços. Tem gente que explica assim a Trindade. Aí fica lá, 33% de Jesus, 33% do Espírito, como o Pai já, ele fica com os 34, porque se for 33,3, essa matemática não fecha nunca. Então ele é um pouquinho mais, então ele pega um pedacinho mais da pizza, porque também ele tem mais fome, porque criou as coisas, e não tem sentido. Não tem sentido. É muito mais fácil você pensar que Deus é 3-1, 3 que decidiu ser um, e que falou assim, eternamente nós seremos um, nós nunca discordaremos. Meu irmão, na Trindade não tem eleição, não. Os caras assim, gente, estou pensando em criar as coisas, passa aí o papel, vamos ver quanto que dá, 2-1, vencemos. O Espírito não quis, então vai ter que obedecer os outros 2. Não! Tanto que quando Deus cria as coisas, a Bíblia diz que Deus falou, façamos e não farei. Porque se Deus tivesse falado, farei, nada teria sido feito. Mas o poder de Deus está revelado na sua comunhão, em dizer, faremos. Será manifestado a vontade dos 3, que nunca discordaram mesmo podendo. Porque eles podem. Mas eles nunca farão isso porque eles entraram num acordo eterno. E eles estão criando a criação, os seres humanos, a partir da sua imagem, conforme a sua semelhança, pensando que os seres humanos também fariam isso. E quando o ser humano vai lá, a Eva vê que é aquela maçã que foi, infelizmente, sempre a gente pensa na maçã,
ela olha aquilo e o texto diz que ela acha aquilo atraente aos seus próprios olhos. Então, é a primeira pessoa que começa a pensar um pouco em si mesma. E ela come do fruto e depois leva para o seu marido. Preste atenção, isso é muito simples, está na Bíblia e você vai perceber. Ela come do fruto e depois leva para o seu marido. Então, ela come primeiro e serve depois. Jesus na ceia serve primeiro e come depois. Ele está dizendo assim, há uma nova forma de viver que não o Éden, onde a nossa preocupação primeira não sou eu, são os outros. Então comam e depois eu como. O meu apetite está em servir e não em me alimentar. A minha realização está no outro e não em mim mesmo. E Jesus vai dizer, é por isso que vocês têm que ser mais do que um, porque sozinhos vocês não servem a ninguém, e quem serve a si mesmo não é servido. Não é servido, vive uma alienação. E Jesus está dizendo assim, é por esse motivo que nunca pode ser um. Porque Deus não se manifesta através de uma pessoa. Deus não criou um indivíduo, Deus criou uma relação. Deus criou um homem e uma mulher. Porque um homem e uma mulher contemplavam agora a sua imagem e semelhança na sua origem. E esses dois teriam condições de revelar a Deus e também de expressar Deus quando eles se juntam e entram num acordo. Mas quando o acordo é quebrado, a primeira coisa que acontece é a acusação. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que aconteceu? Por que você está se escondendo? Gente, escondendo de Deus. Então assim, por que você está se escondendo? O que Adão fala para ele? A mulher que tu fizeste é complicada. Você errou assim, faltou alguma coisa nela. Acho melhor você apagar ela e aí consertar, e você, igual você fez comigo, aí você conserta ela, porque ela tem problemas. Então a acusação foi ela. Aí Deus fala, sério? Então eu vou falar com ela. E o que ela fala? Foi a serpente. Então, e a serpente? Foi o canarinho. Você está entendendo? Até chegar em Deus. Porque assim, intrinsecamente, nós estamos dizendo assim, foi a mulher que você fez, foi o animal que você fez, então a culpa é sua, porque você não fez direito. É muito estranho isso. O Adão não falou assim, eu errei. Ele não assumiu o ônus. Ele não assumiu o risco, eu errei. Ele transferiu o seu erro à sua mulher, ela não obrigou ele a comer. E ela transferiu o seu erro à serpente. Ninguém assumiu, porque o pecado é assim mesmo. Na primeira chance que você acusar a sua mulher, saiba que você que pecou. Porque quando você peca, a primeira coisa que vem na sua cabeça é tentar achar um culpado, que não você. Que não você. Não é que você roubou, te levaram a fazer isso. Não é que você sonegou, você foi pressionado. Sempre tem um culpado. E Jesus está dizendo assim, não, tem que ser mais do que um. Aí ele continua o texto e a gente vai caminhando para o fim. Quando ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3, não pode ser um, eu estarei no meio deles. Mas antes disso, onde estiverem 2 ou 3, vírgula, reunidos em meu nome. Meus irmãos, o que é reunir em nome de Jesus? Por exemplo, as orações que são feitas em nome de Jesus. A gente às vezes ora qualquer coisa e no fim termina assim, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você vai em algum lugar, até o irmão até fez isso aqui, é muito natural, quando as pessoas oram e no fim elas não falam mais em nome de Jesus. Se você fizesse isso há 10 anos atrás, o pastor parava a oração no meio e consertava. Hoje não, o pessoal está mais moderno, assim, não tem problema. Mas assim, você orava, no fim você falava assim, em nome de Jesus. Era aquela certeza de que aquela oração seria ouvida. E se você não falasse isso, os pastores falavam assim, não passa do teto. Não sei se você lembra disso. A oração não subiu, ficou aqui. Porque você não falou em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus virou uma chancela. Ora como você quiser. E no fim você termina em nome de Jesus. Faça a oração que Jesus nunca faria. Mas fala que é no nome dele que dá certo. Não, eu prefiro pensar que em nome de Jesus é uma representação. Como, por exemplo, no ano retrasado, nós tivemos um casamento
que eu queria muito ir, mas aconteceu uma viagem que eu tinha que fazer, e aí eu liguei para minha esposa, na verdade falei com ela e falei assim, meu amor, Carol, você pode ir nesse casamento? Ela já ia comigo, mas aí quando eu falei que não ia, quase 600 quilômetros, deu aquela desanimada de ir sozinho, né? E com os amigos. Ela falou, mas e sem você? Então, mas eu queria muito que você fosse ali, porque eu não vou poder ir, eu queria que você fosse lá em meu nome, representasse a nossa casa ali. Aí ela foi, o casamento foi brilhante, a tecnologia ajudou muito, porque ela ficava mandando as fotos, filmando, eu me senti ali no casamento. Aí você pergunta assim para mim, você foi no casamento? Eu falei, eu não, mas estava lá. Não fui, mas estava lá. Por quê? Porque havia alguém, alguém, que estava ali me representando. Então não fiquei lá assim sofrendo porque eu não fui, porque eu estava lá. Talvez o que Jesus esteja dizendo é um pouco mais simples, um pouco menos místico, dizendo assim, se vocês se reunirem em meu nome, eu estarei. O que talvez seja isso? Talvez seja, se nós nos reunirmos como representantes de Jesus, obviamente que Ele estará lá, porque está sendo representado por alguém. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis ou mais difíceis. Porque quando você é um representante de Jesus no seu casamento, você até tem vontade de falar algumas coisas para sua esposa. Mas você não pode. Porque você não representa você mesmo. Você representa Jesus. Então, às vezes, assim, a gente também estressa, a gente também tem problema. E de vez em quando a gente estressa, assim, olha para a Carol e fala assim para ela, Carol, você tem sorte. Ela fala assim, por quê? Não, porque se eu fosse representante de mim mesma aqui nessa casa, eu ia te falar umas coisas assim, meio desagradáveis. Mas como eu não sou representante de mim, sou representante de Jesus, não posso dizer o que faria eu. Não posso dizer o que falaria eu. Então vou te dizer o que Jesus te diria. Está tudo certo. Qual que é o problema? A briga é o quê? Para quem lava a louça ou para quem sujou? Se nós somos representantes de Jesus, a briga é para quem lava. Já viu o esposo assim, sai, não, essa louça é minha. Só crente em Jesus falaria um negócio desse. Às vezes você está lá assim, sua mulher chega com uma coisa assim, que às vezes, né, te deixa meio perturbado, e acontece um negócio, você fala, meu Deus, agora sou eu. Você fala, não sou eu. Você, quem que está aqui? Quem que está aqui? É Jesus ou sou eu? Então assim, se for você, sua mulher está lascada, irmão. Porque tudo que ela não precisava na vida era de você. Porque se fosse para ter um homem, ela ficava sozinha, é mais fácil. Agora, se for para casar com alguém que se assemelha com Jesus, é muito mais assim. As coisas ficam mais fáceis. Quando você é pego de surpresa, quem que você representa? Fala a verdade. Você está parado no semáforo, não sei como você chama aqui, sinaleiro, semáforo, de repente vem alguém e explode a sua traseira. Você comprou um Corolla lá, sei lá, novo, zero, carro do seu sonho. O cara vem assim, te arrebenta. Você dá aquele tranco, chega a bater a cabeça no volante. Você desce do carro, fala o quê pro irmão? Tudo que ele não precisava ouvir, porque ele já sabe. Xinga ele, xinga a mãe dele, xinga os antepassados dele, xinga, morde, sai sangue. Ele fala assim, desculpa. Ou você desce falando assim, aí, mais um irmão bateu em mim. Bênção, hein? Vou encontrar com mais um irmão. E vou mostrar para ele como é que Jesus faria se alguém batesse no carro dele. Aí você olha para sua esposa e fala assim, olha como Jesus faz. Aí, irmão, dá um abraço aqui. Que bom que eu te encontrei. O cara fala assim, ou ele é doente mental, ele não está vendo o que está acontecendo, e isso, e você fala assim, isso não faz sentido. Não, isso faz todo sentido, porque se você não revela Jesus, quando você é pego de surpresa, é porque Jesus ainda não te transformou. Porque se você tivesse tempo para pensar, por exemplo, vou sair e vai bater em mim um carro, aí você vai preparando.
Mas se você é pego de surpresa, você se revela. E o cara vê os demônios, o Satanás, as potestades, menos Jesus. Tudo que ele precisava ver. Porque talvez a única chance que ele tinha de se encontrar com Jesus era batendo no seu carro. E você não mostrou Jesus porque você preocupou com o carro. E isso dá certo. Porque depois que eu falei isso, já bateram na gente 4 vezes. 4 vezes. E toda vez é a mesma coisa. Bate lá e fala assim, tá vendo, Carol? Olha aí. Aí a gente começa a ir. A gente começa a ir no carro. Aí eu desço assim, meio que falando assim, não vou ir, né? Porque senão o cara vai achar que eu tenho problema mesmo, né? Aí eu guardo a risada assim. Ô, meu irmão, beleza, tal. E Deus deu uma chance muito legal pra gente, que foi quando o irmão bateu atrás da gente, assim, e estava chovendo, e ele desceu desesperado, porque bater atrás é muito ruim, né? E não sei porquê, eu consegui ver que atrás do carro dele tinha um bebê conforto, e aí eu falei para ele, irmão, fique em paz, você está preocupado aqui com o para-choque, e nós nem vimos o seu filho, vamos ver se ele está bem, vamos ver. Aí ele falou assim, tipo, ele não começou a ir na chuva. Aí eu falei assim, e aí, como é que faz? Eu falei, você me liga. Pegou o telefone lá, entrei no carro. A Carol falou assim, e aí, você acha que ele vai ligar? Eu falei, aí também, já não sei, né? Mas e o prejuízo, né? Então, também não sei como é que vai ficar. Vamos ver, o cara ligou, rapaz, era rico, graças a Deus. Vamos orar aí para os irmãos ricos batendo na gente. O cara era rico, pagou tudo, ficou uma beleza, uma beleza. Uma beleza, ainda tivemos chance de testemunhar, teve uma tramóia lá, quando eu cheguei para consertar o carro, a oficina não estava com muito serviço, ele queria que eu fizesse naquela mesma hora, e depois de ter passado o orçamento para o irmão que bateu na gente, o mecânico lá, dono da empresa, quis abaixar o preço para eu fazer na hora, e ele falou assim, você já passou o preço para o cara? Eu falei, passei, R$700, ficou o para-choque lá. Aí ele falou assim, então, se você fizer agora, eu faço por 450. Eu falei, não, você é muito simpático. Eu falei para ele, pô, faz. A Carol lá com dor de cabeça, falei, meu amor, vai ter que esperar. Sofrendo lá, esperou, liguei para o cara, falei, essa oficina é muito bacana, o cara abaixou de preço, corre aqui, rapaz, ele fez um desconto para você, 450, mas também não avisei o dono da loja, não. A hora que ele chegou para pagar, o dono falou assim, R$700. Eu falei, não, meu irmão, você fez desconto para nós, aí. Fez 450, benção, aí o cara, nossa, eu falei, agora no carro piorou, no carro não tinha acabado ainda, eu falei, agora ele destrói o para-choque de vez, bênção de Deus, bênção, e pega, depois bateu aí, foi bem pior, destruiu o carro, destruiu a frente do carro, ficamos 45 dias sem carro, mas a mulher que bateu na gente estava com o marido tratando um câncer em São Paulo, era do Nordeste, e quando ela bateu na minha esposa, e destruiu o carro, ela desceu pedindo desculpa, e de repente as duas começam a chorar no meio da rua, e dizendo assim, o que nós podemos fazer por você? Nós podemos te ajudar? E liguei para ela várias vezes, podemos te ajudar? Conta com a gente, nós queremos te ajudar, você está sozinho aqui. Bênção, é fácil? Não, mas é possível. Então Jesus está dizendo assim, se vocês me representarem, obviamente é que eu estarei lá. Então, meus irmãos, aqui ou lá, na casa de vocês, lembrem que se vocês representarem Jesus, Ele estará lá. Mas que se vocês não fizerem isso, de forma mística Ele não chega. Não adianta orar para Deus mudar a sua mulher. Muda você. Muda. Lava essa louça. Limpa esse chão. Passa esse pano. Ajuda. É mais fácil. Serve. Desencosta da barriga da cadeira. Sai do sofá. Serve. Serve, porque aí ela começa a ver Jesus. E as mulheres adoram essa pregação. Ela fala, e eu falo muito de louça, porque a louça é a pior coisa do mundo. Eu prefiro lavar banheiro do que lavar louça. Aquela sensação de arroz com água e feijão, e você tendo que pôr a mão
naquilo, eu não gosto, mas aí eu vou lá, eu vou lavar. É uma briga, é quase assim um negócio espiritual. Os demônios querem me levar de lá e Jesus quer me pegar, e eu fico assim, eu cedo ou não. É muito mais fácil pensar assim, não, isso não tem nada a ver comigo, eu tenho que ler a Bíblia. Não, eu tenho que servir a minha esposa para ela chegar lá e falar, olha que bacana, ele lavou a louça, guardou. Geralmente quando eu guardo tudo nos lugares errados, mas ela não fica brava porque eu guardei. Eu tentei, eu andei com o cachorro, eu limpei o quintal, nem sempre, mas eu tento e ela fica feliz e vê Jesus. Na congregação é a mesma coisa. Nós precisamos mostrar Jesus para os nossos irmãos. Então a nossa reunião não pode ser nossa. Ela tem que ser de representante de Jesus. E se você entrar aqui, naquela porta de vidro e falar assim, sou um representante de Jesus, fala para mim quem te ofende. Ninguém, mesmo querendo. Fala para mim, quanto que você acha o culto ruim? Nunca. Aliás, ele não é para você. Fala para mim, quanto que você vai falar mal do irmão seu? Porque acaba o culto, é hora de falar mal de alguns irmãos. Você não falaria. Quando é que foi que Jesus falou mal de Pedro? Pai, se tem um cara que podia falar mal de alguém, era Jesus falar mal de Pedro. Mas o que ele fala de Pedro? Pedro, Satanás pediu a tua vida, mas eu roguei por você. Eu não concordei com ele, tipo assim, Satanás, e Pedro, assim, se quiser levar, assim, já ajuda. Porque nós somos representantes de Jesus. Então, se você não está sendo, nem ore em nome dele. Porque se você faz oração que Jesus não faria, ela não pode ser em nome de Jesus. Fala em seu nome mesmo, não tem problema. Deus, o negócio é o seguinte, isso aqui é minha oração mesmo. Não tem nada a ver com Jesus, é minha oração. Mas se você for usar em nome de Jesus, ore como ele. Em função dos seus irmãos, em função da família da fé, em função das pessoas que te perturbam, em função dos seus amigos, em função dos seus inimigos, em nome de Jesus. Então nós queremos orar aqui em nome de Jesus e assim ser desafiados por esse texto bíblico que parece ser um pouco mais do que um texto para ler quando a reunião não deu certo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. A pergunta é, quando você chega num lugar e encontra com alguém, Jesus chega com você? A pessoa fala assim, chegou Jesus. Esse irmão é um cara que representa Jesus. Essa irmã é uma irmã que representa Jesus. Vai lá e ofende ele para você ver. Ele perdoa. Então o cristão é esse irmão que sai na rua doido para ser ofendido. Porque está louco para perdoar. Ele fica assim, não, quem vai me xingar hoje? Será que meu patrão vai brigar comigo? Porque hoje eu estou assim. Hoje eu estou para perdão, hoje ninguém me pega. Eu gosto muito disso, assim, tem dia que a gente está tão bom assim. Eu falo assim, meu irmão, se quiser ofender alguém, você está assim, ou está querendo xingar alguém, acaba o culto aqui, você xinga eu. Porque assim, eu vou achar é bom, falar, bacana, está me xingando aí, nem te conheço, então assim, Deus te abençoe, é nós, estamos juntos, posso te ajudar alguma coisa, porque xingar alguém que você nem conhece, você deve estar muito mal. Está triste, quer um abraço? Amém? É mais simples, e é o irmão que veio lá para ver o que ele faria com você, ele se encontra com Jesus e fica constrangido, vai que ele se converte. Vai que ele se converte. Amém? Então eu não quero aqui, assim, porque eu gosto muito desse texto, às vezes é até complicado. Mas queria orar, assim, por nós aqui, para ver se esse negócio dá certo, e se a gente começa a representar Jesus, e Jesus é visto na cidade, e Jesus é visto na nossa casa, e os nossos filhos parem de falar que a gente parece uma coisa na igreja e outra em casa. Amém? Aqueles negócios assim, bacana. Quantas vezes já não ouvi de filhos de pastores, meu pai prega muito bem, mas lá em casa ele bate na minha mãe. Quantas vezes já ouvi coisas piores do que essa? Não, que isso seja
uma coisa distante de nós. Que os nossos filhos falam assim, se tem alguém que representa Jesus, é meu pai. Eu nunca vi nada parecido. O jeito que ele ama minha mãe, eu nunca vi um homem tratar uma mulher como meu pai. E ele espalhar essa notícia, as pessoas, mas por que ele faz isso? Porque ele tem um compromisso com Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar então, em nome de Jesus. Então, já que você vai orar em nome de Jesus, o meu desafio aqui é que você ore por alguém. Não ore por você, porque a tentação já foi, Deus, me ajuda, tá? Não. Eu acho que alguns irmãos fizeram isso. É assim, eu sei porque eu também faço. Você conhece alguém que está precisando se encontrar com Jesus? Alguém que está mal, está doente, está cansado, não vem mais na congregação? Alguém que te ofendeu, alguma briga que você teve, ou às vezes com seu marido, com seu filho, alguém que você queria, que você nunca orou por essa pessoa, porque você também achou que você nunca precisou. Queria que você orasse por alguém agora, em nome de Jesus, intercedesse por alguém. Então, Pai, nessa manhã, nós queremos orar pelos nossos irmãos. Orar pedindo ao Senhor que esse texto bíblico, que é muito maior aqui do que isso que a gente falou, seja uma verdade nas nossas vidas, para que o Teu Evangelho não seja apenas mais um discurso entre os discursos filosóficos dos nossos dias, mas que a revelação do Teu Filho continue sendo vista em nossas vidas. Que os irmãos que encontram com a gente, seja numa festa de aniversário, um velório, uma batida de carro, numa fila de mercado, num constrangimento do condomínio, que eles encontrem o Senhor. Que a nossa vida seja essa vida entregue ao Senhor. Que possamos viver em nome de Jesus. Fazer exatamente o que o Senhor faz. Manifestar a Tua vontade. Ser representantes do Senhor na terra. E poder tranquilamente orar em Teu nome, consciente de que o Senhor faria essa oração. Então abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, os nossos inimigos, as pessoas que nos perseguem. Derrama sua graça sobre as pessoas que têm constantemente tentado nos ofender. Celebra, Senhor, a Tua vida nessas pessoas. E usa a nossa vida para manifestar o Teu amor a essas pessoas, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.